Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Por acaso, em algum momento da sua vida, você achou que Deus estava demorando? Vamos ler uma passagem bíblica para falarmos um pouco sobre esse assunto. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: O que você fez? Saul respondeu: Vi que meus homens estavam demandando, e o que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Bom, a situação aqui era a seguinte: Saul era o rei de Israel, era o soberano daquela nação. E naquele momento estava ocorrendo um conflito militar. Saul foi instruído a aguardar a chegada do profeta Samuel. Só que na visão de Saul, Samuel estava demorando a chegar. E devido a essa demora, ao invés de aguardar o profeta Samuel chegar, Saul foi lá e tomou uma atitude que não era para ele ter tomado. Ele foi lá e ofereceu um sacrifício ao Senhor, devido àquele momento ali de conflito em que eles estavam vivendo. Ele até tentou justificar, né? Me senti na obrigação de oferecer o holocausto, porque os filisteus estão prontos para lutar contra nós. E aí, o profeta Samuel, ele não passa panos quentes para Saul. Samuel não vira para Saul e fala: "Ah, não, Saul, tudo bem. Realmente eu demorei para chegar. Eu entendo a sua situação. Você estava aí numa situação em que precisava tomar aquela atitude. Então tá tudo jóia." Não. Samuel foi duro com Saul. "Você agiu como um tolo", disse o profeta. E Samuel falou: "Olha, se você tivesse obedecido, se você tivesse aguardado, o seu trono, o seu reinado seria estabelecido para sempre em Israel." Só que, devido a essa atitude equivocada de Saul, não aconteceu isso.
o trono dele não foi estabelecido para sempre. E, na verdade, o que Deus fez foi levantar um outro rei para Israel. Samuel fala nos versículos posteriores, depois você dê uma olhada nessa passagem bíblica. Samuel fala que Deus iria levantar um homem segundo o seu coração. Samuel estava falando de Davi. Então Davi iria suceder Saul no trono de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus, segundo as palavras do próprio profeta. Moral da história, meu irmão e minha irmã. Já dizia um velho ditado: o apressado come cru. Isso significa que o apressado, aquele que quer passar o carro na frente dos bois, acaba cometendo certos equívocos. É até um outro ditado, né? Ah, fulano quer passar o carro na frente dos bois, ou seja, fulano quer atropelar as coisas. Então, a sabedoria popular já nos ensina isso, que nós não devemos ser apressados. Ah, mas quer dizer o quê? Que eu tenho que ser devagar? Não. A agilidade é uma coisa, ser apressado é outra. Ser apressado é não ter paciência, é querer atropelar. Ser ágil é ser ágil, é agir ali com rapidez, no sentido de agilidade, destreza, não é ser apressado. Talvez, meu irmão e minha irmã, em algum momento da sua vida, você achou que Deus estava demorando. Poxa vida, eu quero uma porta de emprego, mas o Senhor não abre essa porta de emprego para mim. Poxa, Deus está demorando. Poxa, eu queria tanto aquela bênção material que eu pedi a Deus. Eu sonho com uma casa, com um carro, e Deus não me concede essa bênção. O que está acontecendo? Talvez você nunca verbalizou isso, mas talvez no inconsciente você pensou que Deus estava demorando. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus não demora. Tampouco Deus precisa de tempo para caprichar. Porque Deus faz tudo perfeito. Então, na verdade, não é Deus que demora. Somos nós nós é que somos apressados. Vou te dar um exemplo. Deus fez uma promessa para José do Egito, de que José seria uma grande autoridade no futuro. Muita gente acha que isso aconteceu uma semana depois. Meu irmão e minha irmã, sabe quanto tempo os teólogos apontam que demorou, que levou entre os sonhos que José teve, ou seja, as promessas que Deus fez para José, e o cumprimento dessas promessas? Mais de uma década, mais de 10 anos passaram-se. Imagina se José fosse uma pessoa apressada. Ele já teria desistido 10 meses depois. Mas não, José foi paciente. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mais de 10 anos. E aí José viveu as promessas que o Senhor havia lhe feito. Então, quando nós sabemos esperar em Deus, nós vivemos o que Ele tem para nós. Ah, mas como que eu vou ter paciência de esperar? Ora, entendendo que Deus sempre cumpre com as suas promessas. Eu creio que José teve essa paciência de esperar mais de uma década, porque ele acreditava que Deus ia de fato cumprir aquelas promessas em sua vida.
Então, quando nós conhecemos o Deus que servimos, nós ficamos tranquilos, porque nós sabemos que cedo ou tarde vai se cumprir. Era isso que Saul precisava ter compreendido. Olha, se Samuel, que ali uma autoridade de Deus, falou que vai chegar aqui, ele vai chegar aqui. Então eu vou esperar ele chegar. Mas não, Saul achou que Samuel estava demorando demais e foi lá e tomou uma atitude precipitada. E um outro ponto aqui que eu quero te ensinar é no processo que Deus vai nos moldando, nos forjando. A Bíblia fala que Deus é o oleiro. O oleiro, nesse contexto bíblico, era a pessoa que fazia vasos de barro. Então a Bíblia usa essa metáfora de Deus é o oleiro e nós somos os vasos de barro. O oleiro vai formando, moldando o vaso de barro ali aos poucos. É um processo para fazer o vaso de barro. Então Deus, ele nos trata da mesma forma. Ele vai nos moldando aos poucos. Não é no estalar de dedos. E foi justamente na espera, foi justamente nesse processo de aguardar o cumprimento da promessa que José do Egito foi sendo moldado por Deus, foi sendo formado por Deus. Porque quando José, ele ouviu essas promessas da parte do Senhor, ele era um menino. E como um menino, ele jamais poderia governar a maior nação do planeta, que era o Egito. Quando eu digo menino, não é apenas ali na questão da idade de José. Não é sobre isso, é sobre a questão da maturidade de José. É sobre a questão ali que o caráter de José foi sendo formado ao longo desses anos, ao longo do processo. Então, quando José ouviu as promessas de Deus, ele era somente um menino. Quando José sentou-se no trono do Egito, ele era um homem. E aí sim, ele estava pronto para viver aquela promessa. Aí sim, ele estava pronto para governar. Então, meu irmão e minha irmã, enquanto você espera Deus agir na sua vida, é justamente nessa espera, neste processo, que Deus vai fazendo coisas maravilhosas na sua vida, que Ele vai te formando, te moldando. Então, entenda, Deus não demora. Ele sempre age da maneira perfeita, na hora certa. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.